Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho, teremos mais uma aula de ética, continuando o assunto que nós estudamos na aula anterior, né, gente? Onde nós falamos sobre a extinção dos animais e vegetais. Iremos dar continuidade hoje, certo? Nosso assunto fica na página 25. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o tráfico ilegal, né, dos animais, e é algo que infelizmente, né, está acontecendo no nosso país, principalmente em Brasília, né? Vocês têm visto, acho que quem acompanha as notícias tem visto aquele caso daquele jovem, né, que foi picado pelaquela naja. Até eu falei que ela era de origem africana, mas não é, né, asiática, mas também tem delas na Ásia, na África, né? Então, assim, a gente está vendo casos, né? Foi também apreendido não apreendido, né? Mas foi encontrado em cativeiro 3 tubarões e 17 outras cobras, né? Então, assim, a gente está vendo que isso aí, né, é um tráfico. Por quê? Porque são espécies que nós não temos no Brasil, inclusive, né, nem o próprio soro é produzido no Brasil, porque não são espécies comuns aqui, né? Então, estão sendo trazidas de fora do país, criadas, além de serem criadas em cativeiro de forma irregular, né, com maus tratos, porque elas não estão num ambiente propício, o tamanho correto. Então, assim, criar alguns animais é permitido desde que você tenha autorização do IBAMA, mas no caso de animais altamente peçonhentos não é permitido, né, gente? Então, vamos ao nosso assunto, né? O tráfico ilegal dos animais é uma das formas mais cruéis de prejudicar a natureza e de provocar a sua extinção, né? Porque você imagina nós estarmos em um ambiente que nós não conhecemos, que não é o que nós precisamos, né? Então, os animais, eles também se sentem assim, né? Eles não se sentem bem num ambiente que não é o deles, né? Uma das soluções seria conscientizar também os possíveis compradores e não apenas os vendedores. As espécies são vendidas por preços muito altos, dependendo da raridade e da dificuldade de encontrá-las. Por isso, os vendedores continuam sua caça, mesmo correndo o risco de serem presos. Mas, se quem compra entendesse o mal que faz ao próprio planeta, evitaria esse tipo de atitude. Então, gente, a gente vê que não existe ninguém inocente, né? Tanto a pessoa que cria, né, que para vender, como a pessoa que compra esses animais, ela sabe que está fazendo algo ilegal, algo errado. E ela é tão consciente disso que ela faz escondido, né? No caso do jovem, quando foi picado, um amigo dele pegou a serpente e deixou dentro de uma caixa próxima a um shopping, no local, assim, abandonado. Ou seja, imagina que aquela serpente tivesse conseguido sair daquela caixa. Quantas pessoas ela poderia ter picado e ter matado, né? Então, assim, quem faz esse tráfico de animais, quem compra também, né, tem uma atitude totalmente irresponsável, porque está colocando em risco a sua vida e a vida dos outros e também maltratando os animais, né? Depois das drogas e das armas, o comércio de animais é o maior, porque é muito lucrativo. Então, a gente sabe que as drogas sempre estão em primeiro lugar com relação ao tráfico, né? Depois vem as armas e, por último, o tráfico de animais. Em relação aos vegetais, os botânicos, que são os estudiosos das plantas, eles alertam para a grande possibilidade de a metade das plantas do nosso planeta estar em processo de extinção. E a gente vê isso com tristeza, né, pessoal? Porque as plantas, elas, além de serem responsáveis, né, pela questão do oxigênio, elas contribuem para descobertas, né, de medicamentos, de cura de várias doenças, sem contar que as florestas, ela é o habitat de várias espécies, né? Então, a gente vê tudo isso, né, com muita tristeza, né, em saber que as plantas estão sendo extintas, né? Aí tem uma interrogação: o que faremos sem as plantas? Como vamos respirar?
as queimadas, os desmatamentos e as catástrofes climáticas que conhecemos são causadores da extinção das plantas. Mas quem está por trás das queimadas, dos desmatamentos e, claro, as catástrofes climáticas, elas acontecem na natureza, mas tem um fator circunstancial que desencadeou aquilo, né, gente? Como sempre, a ação humana, né? Infelizmente. Ainda um tipo de extinção pouco falada que já é causa de preocupação para os ambientalistas e estudiosos. Estamos acabando com os minérios da terra, né, gente? Então é triste, mas é fato. Há muita preocupação com os seres vivos, mas a falta de minerais pode trazer uma grave crise ao planeta. Muitos minerais são utilizados na fabricação de pilhas, placas eletrônicas, microchips, fios e cabos, baterias celulares, etc. Esse novo problema precisa ser tratado com ética e devemos partir logo para uma solução. Uma alternativa seria consumir menos e aprender a sintetizar a matéria. Extinção é um problema grave. Só a visão de cidadão planetário poderá ajudar as pessoas a se unirem e buscarem soluções. A luta pela conservação do ambiente certamente evita a extinção de animais e vegetais. Então, gente, nós estamos vendo que toda essa questão, né, tanto de evitar o tráfico dos animais, como a extinção dos vegetais e agora, por último, a extinção dos minerais, é uma questão de consciência, né? As pessoas precisam se conscientizarem que não podem continuar da mesma forma, que não podem continuar traficando ou comprando animais, né, de forma ilegal, que não pode simplesmente desmatar uma área sem se preocupar em replantar, em reflorestar. E também que não pode simplesmente tirar todos os minérios da terra, porque em um determinado momento pode acabar. E acabando vai ser difícil, gente. Por quê? Porque vai gerar uma grande crise, porque muitas coisas elas são feitas a partir dos minérios. Então, assim, é preciso que urgentemente as pessoas tenham consciência que precisam adotar novos hábitos, né? A questão do consumismo, a questão de comprar além daquilo que eu preciso, além daquilo que eu necessito, comprar apenas para ostentar ou para ter, ou só com aquela busca desenfreada, né, para suprir alguma carência comprando. Isso leva, gente, a um desgaste natural, né, dos recursos naturais, né, não renováveis. Então, assim, que a gente possa agora ir adotando essa consciência, passando para os nossos pais, os nossos familiares, né, gente? Tem um pensamentozinho que diz antes tarde do que nunca, né? Então, ainda é tempo da gente fazer alguma coisa, ainda é tempo da gente mudar, ainda é tempo da gente reciclar, reduzir, reutilizar, repensar, né, gente? Para que as coisas mudem. Porque nós, né, estamos vendo como as coisas estão. E as futuras gerações, né? E os filhos de vocês, os netos de vocês, as gerações futuras, o que a gente vai deixar para eles? Então, que a gente possa refletir, que a gente possa pensar. E, acima de tudo, que os nossos hábitos possam serem diferentes, possam mudar. Que a gente possa agir de forma coerente, correta. Tá bom, gente? Lá embaixo tem assim: você sabia? Inúmeras aves e pequenos animais silvestres são capturados para serem vendidos. A maioria deles acaba morrendo, que é uma grande tristeza, né, pessoal? Então, gente, vocês irão realizar, né, a atividade de vocês vai ficar na página 25 até a 28, certo? A maioria são questões pessoais, também tem uma pesquisazinha sobre um animal em extinção, vocês vão fazer bem bonitinho, tá bom, gente? Quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais, eu quero pegar os livros de vocês com todas as atividades realizadas, tá bom? As que nós já estudamos, fizemos até agora, tá certo? Beijo, tchau, se cuidem!